Shaya tem nova crise de abstinência dentro de A Fazenda 17, é expulso do quarto e sai da sede enquanto todo mundo está lá dentro trancado. Vem comigo para você entender tudo o que aconteceu nessa treta envolvendo o Shaya e boa parte das pessoas ali dentro da casa. Pois é, meus amigos, a festa não terminou bem, muito pelo contrário, terminou muito mal e eu vim trazer aqui para vocês todas as informações. Antes, se você curte esse tipo de conteúdo, já sinaliza com gostei porque é muito importante mesmo. Vale frisar que nesse vídeo aqui nós vamos focar especificamente na questão do Shaya. Porque às 9 da manhã, daqui a pouquinho, eu vou fazer uma live para vocês resumindo toda a festa, né? Então, nesse vídeo, vamos falar somente sobre o Shaya e ver o que aconteceu. Tudo começou com a Rayane muito estressada, porque diz a Rayane que queria se trocar ali dentro do quarto, e ela não estava conseguindo se trocar, gente. Ela disse que os homens estavam ali em volta dela, assistindo a ela se trocar, e isso a incomodou muito. E ela exigiu respeito, falou assim: Meu, me respeite, eu tô aqui tentando me trocar. Vale lembrar que a gente não pegou essa treta do início, porque o Record Plus não mostrou do início, mostrou da metade com o Creu já pedindo pra Rayane falar baixo, né? Aí a Rayane, não é legal, porque eu respeito sua mulher, então me respeita, Carvalho, eu não tô bem. E o Creu pergunta, eu te desrespeitei? Aí a Rayane, desrespeitou, você já chegou falando, pô, Carvalho, tá na minha cama, não gostei, não gostei, você pode falar, e eu entendo que tem um monte de homem aqui. Aí o Creu, você viu como você falou comigo, Ray? Eu nunca aumentei a voz pra você. Então a Rayane começou a gritar com o Creu e a dizer que o Creu e outros homens estavam desrespeitando ela ali, tá? Ela começa a narrar que tanto o Creu quanto o Shaya ficam ali assistindo as mulheres se trocar e que ela não se sente à vontade nesse momento. E aí ela chega a citar que os homens ficam fazendo campana ali para Michelle e eles ficam dentro do quarto por causa da Michelle. A Michelle é citada nessa história também, né? A Rayane fala ali da Michelle, a Gabi Spani que fala da Michelle também, porque vale lembrar que além da Rayane estar comprando essa briga, a Gabi Spanik também tava, tá? A Gabi Spanik tava ali todo momento falando que concorda com isso, que ela também se sentiu ofendida com os homens ali, todos amontoados dentro do quarto, né? Não deixando as mulheres se trocarem e tal. E virou uma gritaria, tanto é que em certo momento, a Rayane falando que o Creu desrespeita as mulheres, o Creu fala assim, então vamos pra roça, vamos, né, vamos pra roça junto, né, e a Rayane joga na cara do Creu que ela não voltou da roça à toa, né, inclusive ela joga na cara que não voltou da roça à toa antes do Creu desafiar ela pra roça, então ficou esse embate aí, muitas pessoas enxergando a Rayane como soberba e tal, enfim pessoal, o Shaya estava sendo acusado o tempo todo. O Shaya estava sendo acusado de ser um dos caras que assistem as mulheres ali se trocarem dentro do quarto. E aí a Rayane, no meio da confusão toda, chega a citar a relação do Shaya com a Michelle, dizendo que o Shaya é um agressor de mulheres, pois é, e que o Shaya não respeita uma mulher casada ali dentro, que ele tem ciúmes de uma mulher casada, segundo a Rayane, o Shaya se treme todo e fica bem nervoso quando o Will chega perto da Michelle. Ele tem ciúmes dela. Pois é, meus amigos. E ali, o Shaya diz o seguinte, beleza, velho, você nem deixa eu falar, velho. Eu só respondo por mim, velho. Tá tudo bem, velho. Então, o Shaya, ele não chegou a levantar a voz, ele não chegou a gritar, ele se controlou muito, tá? E aí, lá fora, a Rayane continuou a discussão. Ela falou assim, macho escroto. A Michelle tem uma pessoa lá fora, respeita as pessoas. E aí o Shaya, você é muito desrespeitosa, porque ela conversou com você. Não faça isso. Isso é feio. E a Rayane, feio é pra você. Então parece que a Rayane não sabe que a Michelle retribui, né? Que a Michelle também está apaixonada ali pelo Shaya, né? Aí ela continua, macho escroto. Você é um macho escroto agressor de mulheres. Seu lixo. Pois é, a Rayane começou a falar um monte ali sobre o Shaya, né? Começou. E aí o Shaya respondeu: você vai ter que provar na lei. Você vai ter que provar que eu sou agressor de mulheres. Você já tá acostumada com a lei, né? Então o Shaya meteu essa. E assim, gente, neste momento, como a Michelle entrou no assunto, como a Michelle estava no meio, e vale lembrar que a Michelle até entrou ali no quarto em certo momento e ela falou para os meninos: ó,
Eu entendo. Eu não me incomodo com vocês aqui no quarto, mas eu entendo que as mulheres se incomodam e tal, então tem que respeitar. Então a Michelle estava explicando ali de uma forma didática o que estava acontecendo, porque ela foi citada também e foi culpada em partes, né? Porque o Nizam, o Will chegaram ali com a informação de que os meninos fizeram campana pra Michelle, que o Shia fez uma campana pra Michelle pra ninguém falar com a Michelle, ficou cercando a Michelle no quarto e por isso amontoaram o quarto. Pois é, como a Michelle foi citada na história, a Michelle foi chorar. Ela se cobriu ali no sofá, né? E o Shia, ele que cobriu a Michelle, né? Ele cuida muito da Michelle, porque ele ama a Michelle e tal. Aí ele ficou muito mal, gente. Ele ficou muito abalado ali. Ele ficou chorando bastante neste momento. Olha a situação do Shia aqui, ó. Olha a situação do Shia. E ele diz: Eu não aceito fazer isso com a Michelle, velho. Eu já falei com a produção do programa. Eu já falei com minha equipe. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Eu fiquei bem surpreso com isso, porque ele disse que já conversou com a produção do programa que não vai aceitar esse tipo de agressão contra a Michelle, que não vai aceitar esse tipo de coisa contra a Michelle. E neste momento, o Shia, ele lembrou muito o estado que ele estava da outra vez que ele teve uma crise de abstinência, na verdade. Olha só um momento em que parece que ele dá uma rosnada. E aí a Kate fica até um pouco assustada. Ó, dá uma... Gente, que loucura. Chia. Pois é, meus amigos. Então, neste momento, dava pra ver que o Shia, ele tava muito nervoso, muito estressado com a situação, né? E tava começando a ficar preocupante. O que que rolou? Bom, vocês sabem que da última vez o Shia surtou porque ele não pôde fumar. E aí, velho, de repente o Shia é retirado da sede e ele sai pela porta da frente. Ele não saiu pelo closet, que é quando você tem um atendimento pela produção. Ele saiu pela porta da frente. E aí o pessoal lá dentro começou a pressupor que o Shia estaria sendo privilegiado e que deixaram o Shia fumar. E o Will começou a fazer um protesto ali dentro. Ele começou a falar assim: Que isso, Record? É privilégio? É porque ele tá fazendo novelinha da Record, tá com contrato assinado? É privilégio isso daí? É? Vai deixar o cara fumar? Noia do Carvalho. Pois é, então o Will começa a dizer: E aí, produção? Isso daqui não é um reality, não, produção? Isso daqui não é um reality? O Toninho entra na história e começa a criticar o Will, dizer assim: Pô, você é um falso do Carvalho, cara. Você é um falso, se faz de amigo do cara, por que não fala na cara do maluco que ele é nóia? Por que não fala na cara dele e tal? E aí o Will prefere não discutir muito com o Toninho neste momento, né? Ele fala assim: Não, Toninho, você nem sabe o que eu tô falando, Toninho. Ele não foi lá, Toninho? Por que ele foi lá fora? Por que deixaram ele lá pra fora, né? Enfim, gente, neste momento, o Will tava reclamando muito ali, chamando o Shia de nóia e cobrando a produção do programa. O Nizam também tava revoltado com isso, tá? Tava ali questionando e tal, o que tava acontecendo. Por que ele tá trancado lá fora fumando? Nóia do Carvalho, disse o Will Guimarães, né? Aí, em certo momento, o Shia retorna pra sede e você pode ver aqui o momento que ele retorna. Dá uma olhada, ó. Ele retorna aqui, ó, ele entra pela porta dali da frente mesmo, gente. E vale lembrar que a festa acabou e o pessoal tudo ficou trancado dentro da sede, como é de praxe, né? Eles ficaram trancados dentro da sede. Então, por isso a revolta. Por que que só o Shia pôde fumar, né? E aí o pessoal realmente não estava gostando. Eu entendi que aconteceu o seguinte. Eu entendi que a produção, se lembrando do que aconteceu na outra festa, que o Shia teve uma crise de abstinência, que quase que deu ruim, quase que deu expulsão, a produção pensou assim: não, quando se tratar do Shia, quando ele entrar nessa crise, a gente deixa ele fumar. Só que aí vira um privilégio, né? Vira um privilégio. E aí, por mais que a produção entenda que o Shia tem uma necessidade a mais com esse negócio de cigarro, porque ele claramente tem uma dependência química, mas de qualquer modo você não pode privilegiar uma pessoa em específico. Por isso que eu falei pra vocês, na outra festa, o Shia deveria ter sido expulso. Não porque ele cometeu uma agressão, nem pelo que ele falou, porque você não pode expulsar alguém pelo que a pessoa falou, né? Você tem que expulsar pelo ato da pessoa. É basicamente isso que acontece dentro de um reality. Mas a questão é que ficou muito claro naquela festa que o Shia tinha uma dependência química. E agora a produção teve que abrir uma exceção para ele e revoltou os outros participantes. Então vai ter que acontecer isso sempre. Vai sempre abrir uma exceção pro Shia. Vai ficar estranho. Vai ficar esquisito. Pois é, meus amigos.
Vale frisar também que antes do Shaya sair pra fumar, teve uma cena muito caótica aqui, que foi o momento em que a Rayane, ela pega as coisas do Shaya, né? Ela pega as coisas do Shaya e joga na sala. Ela fala assim: agora você vai dormir aí. Dorme aí, Carvalho. E se vier pro meu lado, eu jogo água em você, eu vou te molhar tudo. Então ela deixou isso muito claro, ó. Pode ver aqui o momento, é esse momento aqui, gente, que ela pega, ó. Ela joga. Isso daqui foi logo no comecinho da discussão, tá? Não foi. Foi antes do Shaya sair pra fumar, ó lá. Ó ela com a coberta do chá e tal, ela joga as coisas ali. Você vai dormir aí agora. Dorme aí. E se vier pro meu lado, eu vou te molhar. E o Shaya simplesmente ele fica ali incrédulo com o que está acontecendo, né? Olha só a reação dele. Ele olha e tal, e ele fica meio ali, né, sem jeito. Gente, no momento em que o Shaya retorna pra sede, ele retorna muito mais calmo. Ele retorna sem a crise de abstinência dele. E ele se deita ao lado da sua amada, né? A amada dele tava ali, ó. Tava ali no, tava aqui, ó. Eu acho que a amada dele tá aqui, ó. Tá coberta aqui, tá toda coberta. Tava chorando a Michelle, tá? E o Shaya tá aqui no chão, do lado da Michelle, ok? Tá do lado da Michelle, ali tirando o seu cochilo. Não conseguiu dormir em cama nem nada. Tava calmo. Mas e aí, o que você achou dessa situação? Tem muito mais coisa que rolou na festa, só que como esse daqui é um vídeo urgente, que é um plantão de madrugada, eu trouxe só essa informação do Shaya mesmo pra vocês. Porém, às 9 da manhã, eu vou trazer uma live com um resumão completo de tudo que rolou na festa. Então fiquem ligados, sinalize com gostei se você curtiu, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder a próxima live, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau.